Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do OAB-AM Destaque. Desta vez, nós estamos aqui com o Dr. Alexandre Chicre, vice-presidente da Comissão de Direito Sucessório da OAB Amazonas. Nós vamos falar de um tema importantíssimo, que muitas vezes não é debatido, mas que as pessoas precisam ter o conhecimento, que é sobre o direito sucessório. Vamos falar desde a base conceitual, o doutor que é especialista na área. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, é uma honra estar aqui, né? A comissão é uma comissão relativamente nova, é um tema que a gente realmente precisa conversar mais sobre ele, afinal, quantas pessoas morrem todos os dias, né? Aliás, é a única certeza que nós temos é que um dia nós vamos. Não queremos que seja logo, mas que um dia nós vamos partir dessa vida e deixaremos os nossos entes, né? É o que a gente queira, amparados. Com certeza. Para começar o nosso bate-papo, doutor, aqui o podcast nós temos colegas advogados que assistem, mas temos também um público em geral. Então você que está nos acompanhando, quer entender um pouco mais dessa área, tem dúvidas, o que é o direito sucessório, doutor? E existem as diferenças, o que é o inventário, a herança, testamento, cada nomenclatura aí corresponde a uma informação preciosa. Sim, e que às vezes parece um bicho de 7 cabeças, né? Na realidade, quando a gente fala ali do livro das sucessões na lei, né? O que é uma sucessão? A sucessão nada mais é do que a gente passar, o que a gente construiu ao longo da nossa vida para o nosso herdeiro o dia que a gente se for. Certo. Né? Esse é o conceito mais básico. Mas a sucessão ela pode se dar de diversas formas. A sucessão empresarial, quando troca um sócio por outro, né? Então, ela pode se dar de várias formas. Só que aqui nós estamos verificando somente a sucessão causa-morte, que é aquela que se dá por conta da morte, né? Quando alguém falece. Certo. Só que nós temos o costume de só esperar depois que a pessoa falece para organizar a casa. Exatamente. Né? E hoje, principalmente agora, com essa vinda da lei do imposto de renda, que fez uma série de mudanças, o planejamento sucessório ele é algo que ele tem que estar muito presente. Né? Mas eu acho que a gente vai dando alguns passos para poder chegar lá. O inventário, que todo mundo acha que é um terror, um bicho de 7 cabeças, ele é como se fosse o próprio inventário que as pessoas fazem no supermercado. O que é um inventário? Né? Eu costumo, para os meus clientes, falar o seguinte. Imagina uma conta bancária. Certo? Hoje, não mais que os números vêm todos misturados. Né? Mas imagina uma conta bancária. De um lado, ou em preto, você tem o que nós chamamos de ativos do inventário. Né? O que são os ativos? São créditos, ações que eu falei, que ele vai ter que receber valores, bens móveis, bens imóveis, no caso, uma casa, enfim, investimentos, saldos bancários. Tudo que vai somar valor para ser depois repassado aos herdeiros. Certo? E nós temos o passivo desse inventário, que às vezes são dívidas de impostos, dívidas gerais com empréstimos, obrigações, sejam elas trabalhistas ou de outras ações, ou obrigações, inclusive, contratuais. Certo. Empresas, sociedades que precisam... às vezes a empresa ela pode estar no ativo, mas ela pode estar também no passivo. Vai depender da apuração de haveres que vai ser feita ali. Né? Então, nós temos os ativos que vão somar valores, os passivos que vão diminuir valores, e no final nós temos o que todo mundo acha que o bem é a herança. Não. A herança ela é o saldo. Exato. Que fica entre esses ativos e passivos. Certo? Então o inventário ele nada mais é do que um instrumento que a gente vai utilizar para suceder as coisas do falecido para os seus herdeiros. Ou seja, aquela pessoa que faleceu, ela deixou pendências, o inventariante, que é o administrador de toda essa bagunça, né? Ele vai organizar tudo isso juntamente com os herdeiros
e depois partilhar entre os herdeiros, né? E essa sucessão ela pode ser de várias formas, mas aí a gente vai conversando. E o senhor comentou agora há pouco, a gente estava já mencionando sobre quando há uma necessidade de fazer o inventário, pode fazer esse planejamento, mas tem aquele pensamento, não, dívida não pode ser cobrada, não é preciso fazer inventário. Queria que o senhor mencionasse isso na prática, como que deve se proceder. Meu pai deixou só dívidas, não vou fazer inventário, não é necessário. Sim, esse pensamento ele existe, por quê? A lei ela diz o seguinte, as dívidas elas não se transmitem aos herdeiros. Quando a lei fala dessa forma, as dívidas não se transmitem aos herdeiros, ela quer dizer o seguinte, o herdeiro ele não vai precisar tirar do salário dele ou das economias dele um dinheiro para pagar aquela dívida. Mas a gente tem que tomar cuidado com o que é do herdeiro é do herdeiro. O que é ativo do inventário, por isso a gente separa ativos e passivos, o que é ativo do inventário é responsável pelo passivo do inventário. Ou seja, se existe um bem, se existe um saldo bancário, ele precisa ser usado até o limite final dele para quitar essas dívidas. Entendi. Entendeu? Então, nós temos 2 casos falando sobre essa questão de dívidas que podem acontecer. Na realidade, na sucessão, nós temos três formas que podem acontecer o inventário. O inventário convencional, onde existem bens a ser partilhados, existem dívidas, mas esses bens conseguem suprir, e esse saldo, ao final, é partilhado, que é o que nós chamamos de inventário positivo. Né, que é o que todo mundo quer. É o que todo mundo espera. Vou receber a herança, que acha que tudo que o pai tem, ou a mãe, né, o ente querido que faleceu, ele tem direito. Exatamente. Mas nós temos também o que nós chamamos de inventário negativo. O que é o inventário negativo? É um inventário que é pessimista? Não é que ele é pessimista. Né? É aquele em que o inventariante ele vai ter que fazer... A pessoa que faleceu não deixou nada. Tem absolutamente nada. E ele deixou várias dívidas. Não tem nenhum ativo, mas tem vários passivos. Sim. Então, nesse momento, muitas pessoas acham que não vamos fazer inventário, eu não quero dor de cabeça, não quero problema para a minha vida. Só que todas as pessoas que falecem, a rigor, a lei diz que precisa ser feito inventário. O inventário ele é o documento que vai comprovar que o herdeiro não recebeu nada daquela pessoa falecida. Sim. E que ele não pode ser responsabilizado pelas dívidas que existem. Exatamente, entendi. Entendeu? Então, através do inventário negativo, o inventariante, o gestor da organização de tudo que o falecido deixou, ele vai acionar o judiciário ou lavrar uma escritura pública, né? Aí depende do que precisa. Se você precisa de uma medida mais urgente, talvez seja interessante a escritura, mas às vezes a escritura não vai ser suficiente, então você precisa acionar o judiciário. Para quê? Para gerar esse documento que vai gerar esse respaldo. Certo? Entendi. Que às vezes é uma declaração judicial de inexistência de bens em favor dos herdeiros, né, dentro desse inventário negativo. Mas existe também uma terceira hipótese, que as pessoas às vezes falam, mas é inventário negativo. Não é inventário negativo. Imagina que uma pessoa faleceu, deixou uma casa, certo? Ou, melhor, ela recebeu 12,5% de uma casa da mãe que havia falecido anteriormente, certo? Está no nome dela, 12,5%. Ela faleceu e deixou muitas dívidas. Se essas dívidas não conseguem ser quitadas com esse 12,5% que ela recebeu de herança, nós temos um problema. Eita, doutor.
Como resolver isso? É inventário negativo? Não é. Por quê? O inventário negativo ele acontece quando não existe nada nos ativos. Aqui nós temos uma insolvência do falecido. E aí a gente vai por outro caminho, que aí é muito mais extenso, que é como se a gente decretasse a falência daquele falecido. Nossa Senhora. Ou seja, tem que saber esses detalhes, né, doutor? Porque senão a pessoa, no caso o herdeiro ali se sente, pode realmente ser prejudicado numa decisão. Sim. Não fez o inventário, chegou nesse nível de não ter essa documentação, né? Nós temos um caso, inclusive no escritório, que foi justamente o de inventário negativo. O herdeiro, o falecido, ele faleceu na época da pandemia, né? A filha era um casal separado. A filha não tinha tanto contato com o pai. Ela tinha um contato, assim, umas 3 vezes ao ano, que ia almoçar, alguma coisa assim, e ele pagava regularmente a pensão e para aquela família estava tudo bem, essa dinâmica, né? Só que esse pai veio a falecer durante a pandemia. A filha não conhecia a vida do pai. Ele era funcionário público. Foi feito um processo para saque desse valor, porque trata-se de verba alimentar, então o alvará judicial, como ele não deixou outros bens, perfeitamente viável, né, para a gente transferir esse saldo de salário para a herdeira, por ter caráter alimentar, né, e requereu a pensãozinha dela por morte. Depois de 3 anos, ela foi acionada, recebeu uma citação, justamente de uma dívida que o pai tinha, né? E ela estava sendo cobrada por essa dívida. Meu Deus, imagina o susto, doutor. Levou um susto danado. E, para completar, em primeira instância, ela tinha feito um pedido, né? Tinha demonstrado, arguído, na verdade, tinha falado para o juiz, olha, não recebi nada. Mas como ela não tinha nada palpável para demonstrar que ela não tinha recebido nada, ela simplesmente não tinha provas. E aí o juiz indeferiu a defesa dela e ordenou que ela pagasse. Nossa. E aí bloqueou os bens dela. Meu Deus. E aí foi quando ela nos procurou. Falou, doutor, eu não sei o que fazer. Chegou numa situação bem crítica, né? Bem crítica. E aí vem a importância também para os nossos colegas advogados de se atualizar, investigar, num caso de inventários, a vida dessa pessoa falecida. Isso, fazer esse trabalho criterioso, né, doutor? Para entender essa dinâmica, entender o que realmente o falecido deixou. Exatamente. Então, naquele momento, a primeira pergunta que eu fiz para ela foi feito inventário? E ela, por desconhecimento, virou e falou, e precisa fazer inventário? Nossa, porque as pessoas justamente têm esse pensamento, né, de que só precisa fazer inventário se deixou bens. Exatamente. Não imaginava que ia precisar de um documento para provar que não era responsabilizada por essas dívidas, né, doutor? Exatamente. E aí, nesse momento, sim, nós fizemos um inventário negativo e quando nós levamos ao conhecimento do juiz, era o que faltava. Aí já em segundo grau foi desembargadora, enfim. A gente demonstrou efetivamente, através de uma escritura pública de inventário, de que ela não havia recebido valores. Porque até então o entendimento é que ela poderia ter recebido, não fez os pagamentos. Exatamente. Né? Se apropriou desses valores, e esses valores, lembra que eu falei? Os ativos são responsáveis pelo passivo. Primeiro esses sim... pagam. Esses valores que eram do falecido, que foram recebidos pelos herdeiros, esses sim, eles perfeitamente devem cumprir o papel de quitar essas dívidas deixadas pelo falecido. Certo. Por isso a gente não pode confundir o que era do falecido, o que é herança que os herdeiros recebem, que é aquele saldo do inventário, e o que é dinheiro próprio, recursos próprios do herdeiro. Né? Os recursos próprios do herdeiro, eles não podem ser mexidos a menos que
esses recursos do falecido que foram recebidos por herança tenham sido esgotados. Aí ele responde 5 recursos próprios, ou seja, com o dinheiro dele, até o limite do que ele recebeu. Então, por exemplo, eu recebi 100 mil de herança e tinha uma dívida de 50 mil. Mesmo depois do inventário, lógico, respeitada a questão de prescrição, etc., eu estou sendo cobrado, eu tenho que pagar com esses 100 mil que eu recebi de herança, os 50. Não existe tu se apropriar. Não, mas eu já gastei. Problema seu. Né? Você vai ter que tirar, então, do bolso para pagar os 50 mil da herança que você recebeu. Eu já vi casos, doutor, assim, do falecido, né, também na pandemia, morreu, e ele deixou, por exemplo, uma dívida da Receita Federal muito alta. E aí, realmente, os herdeiros queriam receber os valores que tinham realmente muitos bens a partilhar. Mas a dívida da Receita Federal, por exemplo, quase ultrapassava o que eles iam receber. Sim. Então, realmente precisa ser pago isso, né? Fazer o inventário, priorizar essas dívidas, porque senão depois... E aí entra o papel de um especialista em sucessões. Para ter esse olhar, olha, isso aqui Por quê? não é herança. Veja bem, os valores que eram devidos à Receita Federal, no seu caso, eles poderiam, ao longo do inventário, entrar, por exemplo, num refis. Exatamente, que é uma outra prática para tentar amenizar. Além disso, eles poderiam também estar prescritos. Então, quem vivencia essa prática de direito sucessório todos os dias vai saber realmente mostrar que, olha, aquela máxima. Quando você quebra uma perna, você vai no oftalmologista? Não, você vai num ortopedista. Com certeza. Né? Então, a especialidade também na advocacia funciona da mesma forma da medicina. Sabem os caminhos, né, doutor? Exatamente. Automaticamente o senhor já trouxe outras formas de tentar amenizar aquele problema. Com certeza, com certeza. E não são somente esses instrumentos. Né? Nós temos outras formas. Tem a transação tributária em casos de tributos, tem a negociação extrajudicial, no caso, por exemplo, do banco que eu citei, podia ser feita uma negociação. E, às vezes, os bancos, eles colocam isso colocam uma etiquetazinha lá nesse contrato, dizendo, olha, esse contrato que a pessoa faleceu. É mais difícil da gente receber, então vamos ver se a gente faz um acordo. Já dá uma prioridade, né? Exatamente. Então, para isso que o papel do advogado, que é contratado, que é exigido para fazer o inventário é necessário que tenha um advogado. Então, o advogado que vai prestar essa assessoria, essa assistência para quem vai fazer o inventário, é importante que ele se preocupe em dar essas orientações para tentar efetivamente que essa pessoa consiga receber, ter acesso à herança em caso de dívida. Né? É o que eu sempre falo, né? Às vezes tem colegas que eu até evito, mas eu chego com o colega, não, é porque eu sou especialista em direito civil, direito penal, direito tributário, eu faço tudo. Aí eu fico assim, não querendo, né, Deus o livre, julgar ali o conhecimento, a capacidade técnica das pessoas, mas a gente sabe, doutor, que é um assunto muito extenso, e você dizer que é especialista em tanta coisa, você acaba não sendo bom em nada. Exatamente. Eu até falo assim, quando o pessoal fala, o senhor é especialista em sucessões, eu falo, peraí. Calma. Sucessões é muito amplo, envolve inclusive direito societário, então vamos devagar. Vamos primeiro, né? Vamos colocar os pingos nos is, porque eu costumo até brincar às vezes. Eu sou o advogado que eu sou contratado depois do coveiro. Exatamente. Né? Então, depois que a pessoa é enterrada, a família tem um luto, um período de luto, né? Já precisa buscar efetivamente um profissional para fazer o inventário. E aí a gente entra num ponto importante, que é o prazo para se abrir o inventário. Exatamente. Né? Qual é esse prazo, doutor? 60 dias a contar do óbito. Prazo para abrir o inventário. Certo. Mas eu não abri o inventário. Eu estou com o inventário do meu avô que morreu tem 40 anos. E agora? Nossa. Né? Então, primeira coisa que tem que ser feita é viva o seu luto, né? Mas se preocupe com os 60 dias.
é um tanto até... eu procuro, inclusive, no escritório, trabalhar isso de uma forma mais delicada, né? A gente tem uma forma um pouco diferenciada de trabalhar, porque é um momento em que a família toda está sensível. Exatamente. Né? Então a gente tem que tratar dessas coisas, né? As pessoas estão tristes, estão fragilizadas, ainda tem que ver bem, tem que... E às vezes os imóveis não estão regularizados, às vezes não tem documentação de uma série de coisas, né? Então é muito importante esse auxílio para os herdeiros, esse auxílio para toda aquela família e com uma cautela gigante, porque nós ainda enfrentamos um outro problema. Qual é esse problema? Justamente nesse momento de hipersensibilidade é o momento em que muitas vezes muitas famílias se rompem, infelizmente. Exatamente. Está todo mundo triste, aí quando não, é a briga por bens, né, doutor? Porque eu mereço isso, ele disse isso. Eu cuidei minha vida inteira do pai, eu cuidei minha vida inteira da mãe e você estava cuidando da sua vida. Eita, aí começa. Eu costumo, assim, brincar um pouco, né? Mas não, logicamente, eu brinco entre os colegas que eu tive um caso que, lógico, a gente conseguiu contornar e foi feito extrajudicial. Mas quando o caso chegou no escritório, eu escutei os herdeiros separadamente e um deles me falou algo que me marcou muito. Falou, doutor, até hoje aquele meu irmão, ele briga comigo. Isso começou quando a gente tinha 7 anos. Jesus. Que eu falei pra ele não tomar o meu danoninho que tava na geladeira. Então eu costumo brincar que, às vezes, a gente precisa resolver aquele danoninho que foi tomado sem autorização Pra não causar um problema. pra gente não demorar, às vezes, anos no judiciário e buscar o extrajudicial para, de forma célere, resolver esse problema. Exatamente. É isso que eu estava... A semana passada veio a doutora especialista em extrajudicial. Ela falou justamente isso. É como conseguir convencer os herdeiros e quando eles veem que por meio da forma extrajudicial vai ser mais célere, de repente entra em acordo, né, doutor? Não só mais célere, mas também mais barato. Muitas vezes mais barato. Exatamente. Né? E essa também é uma justificativa, é uma reflexão que nós temos que fazer. Será que vale a pena a gente deixar, por estratégia, para deixar o inventário como uma forma de sucessão? Ou será que é melhor você que nos assiste, né? Enquanto pai, enquanto mãe que está deixando um certo patrimônio, será que é melhor eu me planejar nesse momento, até pensando na preservação da família, né? Ou será que é melhor eu esperar o inventário, né? Esse planejamento, doutor, dá vontade da pessoa fazer ainda viva, ele já tem validade jurídica? A pessoa faz esse planejamento desse inventário e qual é o procedimento? Ele vai, homologa, já tem uma decisão prévia? Como é que fica? Então, quando a gente fala em planejamento sucessório, as pessoas pensam que é um documento. Exato. A gente vai fazer um documento em que todo mundo vai assinar e tá tudo certo, né? Na realidade, o planejamento sucessório ele é uma categoria, né? Ele é como é que eu posso dizer? Ele é um setor dentro do direito das sucessões que tem várias alternativas em que você pode fazer um planejamento sucessório, né? De repente, a pessoa quer fazer um planejamento sucessório desde novo. Ela pode, de repente, fazer o seu planejamento através de seguro de vida, através de uma holding familiar, Entendi. né? Através de uma partilha em vida. Né? Então, nós temos vários instrumentos de planejamento sucessório que podem ser utilizados para, às vezes, evitar o inventário ou levar o mínimo para inventário. Doação, né, doutor? Tem ainda esse instrumento? Eu vou fazer uma... a minha tia, por exemplo, eu tenho uma tia que ela tem uma casa que acabou que o meu tio ficou sendo registrado como filho dela, ela que registrou como filho,
E aí, essa casa, doutor, é uma casa que os meus outros tios moram também. Chegaram a fazer benfeitorias na casa dessa minha tia. E hoje em dia fica aquele pensamento, porque esse meu tio tá como filho dela, então ele seria o único herdeiro legítimo, certo? Sim. Aí a gente já ficava pensando, gente, tem que organizar isso, porque e os outros tios? Para quem que vai ficar? Será que esse tio específico não vai querer colocar todo mundo para fora? Então, a partilha em vida, que é o nome dado a essas doações, né, ela precisa ser muito bem planejada. Por quê? Por que a gente chama de planejamento sucessório e dentre eles a partilha em vida? A gente vai precisar atualizar isso ao longo da vida dessa pessoa que está se planejando. Né? Não é simplesmente fazer uma vez e está tudo certo. Por quê? Ninguém fica parado o tempo inteiro. Né? Às vezes vai ter acréscimo de patrimônio, às vezes vai ter decréscimo de patrimônio. Né? Então, a gente, no momento em que vai ser feito esse instrumento, o profissional que está fazendo, o advogado que está fazendo, ele vai precisar se atentar em vários fatores. É como se ele fosse antecipar o inventário dessa pessoa. Entendi. Se hoje essa pessoa fosse falecida, vamos analisar como seria feito o inventário dela. Entendi. Por quê? Nós temos um fator chamado tecnicamente de legítima, que nada mais é do que a proteção legal da herança dos herdeiros, a proteção que a lei dá para os herdeiros, para os filhos, ou para os netos, ou no caso da ascendência para os pais, né? Vai depender da ordem de sucessões. É a proteção que a lei dá para essas pessoas que, o dia que essa pessoa vier a falecer, ele vai receber uma parte disso. Sim, e tem seus quinhões determinados. Né? Exatamente. E essa legítima ela é protegida por lei. Tanto é que essa proteção, quando a pessoa vai utilizar uma outra forma também de planejamento, né, que é o testamento, não necessariamente um planejamento, né, mas ela pode ser utilizada tanto quanto sucessão quanto planejamento, né? Quando a pessoa vai fazer um testamento, ela só pode dispor de 50% do patrimônio dela. Ou seja, dentro daquele testamento, ela só pode falar sobre 50% do patrimônio dela. Certo. Se não, esse testamento, depois que ela falecer, assim como a doação, ela vai ter que ser revisada. Nossa. No caso da doação, se não é respeitada a legítima, a gente dá um nome técnico de doação inoficiosa. Sim. O que é a doação inoficiosa? É aquela doação que não respeitou alguns parâmetros legais, né? Que excedeu um pouco. Né? E aí tem vários aspectos. Essa doação lá no inventário vai precisar ser colacionada, que é um outro termo técnico. São muitos detalhes. São muitos detalhes que a gente precisa se atentar na hora de fazer um inventário. O profissional precisa se atentar na hora de fazer o inventário, e que os herdeiros não fazem ideia da existência desses critérios. E o testamento, doutor? Qual é a diferença dele para o inventário? O que é um testamento? Tá. O testamento, ele é uma escritura pública, tá? Na verdade, existem vários tipos de testamento, mas o mais comum é o testamento público. O testamento público ele é feito em cartório. Existem vários requisitos legais a serem cumpridos, né? Atualmente, ele pode ser, inclusive, filmado. Você vai precisar de testemunhas. O tabelião vai verificar, por exemplo, quando a pessoa é muito idosa, o ideal é que se leve um atestado de que aquela pessoa está nas plenas faculdades mentais. Ele vai interrogar aquela pessoa ali minimamente para ver se ela realmente está lúcida, para ela poder testar. O que é o testamento? Muitas pessoas acham que o testamento serve somente para transferência patrimonial. Ou seja, transferir só. Eu tenho uma casa, eu quero deixar a casa para uma parte dela para um sobrinho. Né? Ou eu tenho, 10 casas, quero deixar uma para o meu sobrinho, o restante meus filhos dividem. E aí vai lá e faz um testamento e beneficia esse sobrinho. Certo?
Só que o testamento não serve só para transferência patrimonial. O testamento ele serve para várias coisas, inclusive para reconhecer um filho. Olha só, é verdade. E essa disposição, por exemplo, de reconhecimento de um filho, ainda que o testamento seja anulado, ainda que ele seja rompido, ou qualquer outra coisa que pode ser feita com o testamento, em termos de anulação, essa disposição específica, ela nunca vai perder validade. Entendi. Por quê? Porque o reconhecimento foi feito em vida e ela tem plena validade. Então, o testamento, ele é uma forma que está à disposição da população, né? Basta chegar num cartório, cumprir todos aqueles requisitos, ter as testemunhas, ter o testamenteiro. O testamenteiro vai ser a pessoa responsável por fazer cumprir aquele testamento. Certo? Juntamente com as testemunhas que vão ajudar o testamenteiro a defender de que aquele testamento realmente foi aquilo que foi falado naquele dia. Sim. E tem casos em que até o próprio tabelião do cartório é chamado, né, para falar, olha, aqui, ela realmente estava nas plenas faculdades mentais, o que você fez naquela época? Né? Hoje, logicamente, com a possibilidade de filmar esse ato, isso traz uma segurança jurídica muito grande. Sim. Né? Mas, quando você faz um testamento, as pessoas acham que o testamento, até porque os filmes trazem muito isso. Isso que eu ia falar para você. Olha, Na novela, nos filmes, parece muito bonito. Né? Olha, seu pai faleceu e deixou essa garrafa de água para você em vida. Essa garrafa é de água do Himalaia, vale R$1 milhão. A pessoa, nossa senhora, perfeito. Onde é que eu assino? Aqui, toma a garrafa? Não. Quando se tem um testamento dentro do inventário, além da ação feita de inventário ou da escritura pública de inventário, a gente necessariamente vai ter que abrir uma ação judicial. Que é fora do inventário, que chama-se ação de abertura, registro e cumprimento do inventário. Nossa Senhora. Eita. Essa ação ela serve para quê? Para ver se todos aqueles requisitos que estão na lei, se eles foram cumpridos. É nesse momento que é chamado testamenteiro. É nesse momento em que realmente vão ser chamadas as testemunhas, caso necessário. Né? Então, é nessa ação em que se vai discutir a validade do testamento. A partir do momento em que encerrou o ponto aqui, nessa ação, e o testamento foi declarado válido, aí sim ele é levado para dentro do inventário e solicitado o cumprimento. Perfeito. Olha Entendeu? só, uma verdadeira aula aqui com o doutor Alexandre. Estou relembrando a época que eu estudava para fazer a prova da OAB, porque eu atuo na área trabalhista, então eu acabo ficando mais como uma curiosa nessa área, mas já aprendendo bastante. Inclusive, estamos caminhando para nossas considerações finais, doutor. O tempo passou, foi voando. Mas olha, gente, ele vai voltar para atualizar com mais temas, com outras situações, casos que também se aplicam, que eu sei que o tempo passou rápido, ainda tem muita coisa, né, doutor, para se falar, mas eu queria que eu fizesse aqui suas considerações finais, mencionasse o que ainda vamos falar em outros episódios e também da sua comissão, convidar quem quiser participar, que tem interesse de colaborar nesta área. Sim, com certeza. E também eu queria aproveitar o espaço para lembrar o seguinte: hoje nós temos a atuação também de um instituto muito importante aqui, que é o Instituto Brasileiro de Família e Sucessões, né, que volta aí no cenário aqui regional, trazendo também, inclusive, a Comissão de Direitos Sucessórios, da qual eu sou presidente, né, para a gente começar a trazer mais eventos para que os nossos colegas advogados possam se atualizar, né, e que o direito sucessório nesse ramo tinham poucos eventos realmente na cidade. Então a gente está querendo fomentar a Comissão de Direito Sucessório, da qual eu sou vice-presidente, e quem está na presidência, o Dr. Leonardo Barreto, né? A gente quer também que os advogados participem dos eventos, façam parte da comissão, justamente para que a gente consiga
discutir mais sobre esses assuntos. Exatamente. Né? Ah, mas eu não tenho nenhum conhecimento, eu não sou especialista na área. Não tem problema. A atualização ela é constante. Inclusive, nós que somos especialistas, alguns especialistas, né? A gente até busca essa atualização. Nós estamos prestes a encarar aí uma reforma do Código Civil, que vai mudar muita coisa, né? Nós temos a reforma tributária que mudou muitas coisas, inclusive a lei do imposto de renda que eu havia falado anteriormente traz muitas mudanças e que também afetam o inventário. Tivemos uma lei, um regramento do ITCMD em nível federal, né, para dar algumas diretrizes para os estados poderem criar suas leis. Então, assim, tem muitos assuntos que a gente precisa debater, que a gente precisa aprofundar e que a gente precisa de profissionais que estejam interessados, né, até para auxiliar a nossa população que às vezes não tem o mínimo conhecimento ou então cria tabus que às vezes atrapalham alguns processos ou até incentivam que a pessoa não faça o inventário, né? E acaba prejudicando ainda mais. Perfeito, doutor. Olha, uma verdadeira aula, viu, gente? Eu agradeço, doutor, a sua participação. Seja sempre bem-vindo e o senhor vai voltar para a gente falar mais ainda sobre o tema. E também vocês podem acompanhar as redes sociais do doutor, né? Sim, com certeza. Sempre vai estar ali atualizando. Ainda preciso atualizar mais minhas redes sociais, né? Confesso que acabo, pela escassez de tempo, não postando tantas informações, mas estou me policiando para voltar essas postagens, porque justamente pela carência de informação. Mas exatamente. Hoje tem o meu Instagram, Alexandre Chicre, com CH, certo. Alexandre Chicre, que você pode seguir, nos acompanhar, né? E eu que agradeço o espaço, né? Acho muito importante essa iniciativa da OAB em abrir, aproveitar a estrutura de podcast para a gente levar conhecimento não só para os nossos colegas, mas também para a população em geral e quebrar alguns tabus em diversas áreas do nosso direito. Perfeito, muito obrigado, doutor, obrigado e até a próxima. Então, a gente fica por aqui. Sigam acompanhando mais informações nas redes oficiais da OAB Amazonas. Obrigada e até a próxima.